Fala Vasos, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Só alegria? Micael Silva aqui. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixa o seu like. Hoje nós falaremos um pouco, eu vou contar para vocês um relato de como que eu comecei essa vida de querer estudar, de ter uma perspectiva de futuro, quando que começou. Porque até então eu nunca tive essa perspectiva de futuro. Sempre fui um garoto no colégio, um garoto tranquilo, um garoto sossegado, assim, meio tímido, né? Só que eu nunca tive uma desenvoltura para poder tirar boas notas, ser uma pessoa que sempre fazia as atividades, estava ali à frente, buscando conhecimento. Não, eu me desenrolava ali e passava por bom comportamento, né? Sempre fui muito tranquilo, muito quieto, me relacionava muito bem com as pessoas ali, mas sempre tranquilo na minha e sempre fui aquele aluno mediano. Nunca tive bons resultados em matemática, em química, física, nada disso, nunca tive esse desempenho. Os anos se passou, acabei me formando no ensino fundamental, no ensino médio, sempre na média ali, passando, raspando, até que, quando chegou a pandemia em 2020, eu me deparei com um choque de realidade, porque eu já estava com maior idade, estava em torno de 20, 21 anos, 22 anos mais ou menos, de 21 para 22, não tinha uma perspectiva de futuro, não sabia o que iria fazer da minha vida, e foi aí que eu me deparei com essa realidade brutal, de que se eu não soubesse o que eu iria fazer, provavelmente eu estaria fazendo o que todo mundo faz quando sai do ensino médio. Procurar um trabalho, fazer uma faculdade que todo mundo está fazendo e automaticamente ter o mesmo destino que a maioria das pessoas tem. Só que eu sou muito grato a Deus porque quando chegou a pandemia, tudo se fechou. Inclusive eu trabalhava na época de chaveiro, estava ganhando uma grana boa como chaveiro e trabalhando direto ali 12 horas pegado. Eu gostava daqui porque eu gosto muito de trabalhar, então sempre estava naquela correria. Quando chegou a pandemia que tudo se fechou, eu comecei a assistir lives de homens cristãos e que começavam a contar seus relatos e experiências com Deus, né? Através da leitura da palavra, através de oração, contando relatos do que eles se dispuseram a fazer, servindo, trabalhando. E aquilo começou a me impactar, porque eu comecei a assistir muita live, comecei a ver todos eles falando acerca de que a Bíblia transforma, de que a oração transforma. E eles sempre falavam a respeito muito disso, a respeito de que livros transformam. E eu lembro que um deles, de tanto eu assistir a live deles, eles acabaram encorajando a começar a ler livros. E o primeiro livro que esse rapaz falou, ele falou: comece pela Bíblia, e você vai ver que a Bíblia vai transformar a sua vida. E literalmente foi isso que eu fiz. Nos próximos 1 ano e 3 meses, eu comecei a ler a Bíblia. Eu comprei essa Bíblia aqui, ó, a King James, minha primeira Bíblia, e daí eu comecei a ler ela. Cada leitura que eu fazia, eu marcava com uma caneta, escrevia com lápis e post-it. Isso aqui eram as etiquetas de preços da época. E daí eu marcava tudo isso aqui, ó. Fui escrevendo, fui marcando, pintando todas as escrituras. E daí fui lendo. E junto disso tinha um aplicativo. E daí nesse aplicativo eu marcava quantos capítulos eu tinha lido por dia. Então eu lia em torno de 3 a 4 capítulos por dia, todos os dias. E final de semana eu não lia. Daí eu compensava na segunda-feira que eu voltava. Eu cheguei a um ponto de ficar ali vidrado, que eu chegava logo cedo no meu local de trabalho, que era no chaveiro, e eu ligava já o computador, colocava uma música ali, um louvor, né, uma música clássica, geralmente um sonzinho de violão, pegava a Bíblia, filho, já abria, lia os 3, 4 capítulos, fechava a Bíblia, e daí junto da Bíblia, um deles me ensinou que eu tinha que orar. E daí junto da Bíblia, eu já ouvia falar a respeito de oração, que meu pai ora bastante, mas eu não sabia a didática de oração, como orar, o que fazer. E foi aí que eu comprei meu primeiro livro, sem ser a Bíblia, que o primeiro foi a Bíblia. Meu segundo livro, no caso, né? Foi esse aqui, ó, Rua Azusa. E eu confesso para vocês que quando eu li esse livro, eu fiquei mais ainda, assim, apaixonado pelo pentecostalismo. Por quê? Porque tem experiências aqui de homens e mulheres simples, que simplesmente se reuniram em um lugar para orar e, de repente, o poder de Deus se fez presente e começou a transformar, não só ele, mas justamente na época que nos Estados Unidos não se misturavam pessoas negras e pessoas brancas. Esse movimento aqui foi um dos grandes responsáveis por fazer esse movimento entre pessoas brancas e pessoas negras se juntarem. Então, todas as pessoas, independente da cor, da raça, se juntavam em um único lugar para cultuar, para orar e eram tocados pelo Espírito Santo. E esse movimento causou um impacto muito grande na época nos Estados Unidos. Então, quando eu comecei a ler a respeito, eu fui extremamente impactado por literalmente os relatos que tinha dentro desse livro. E daí, esse livro ensina como você orar. Ele vai contando os relatos
de grandes homens e mulheres de Deus que começaram a orar na época e foram tocados. E aí, quando eu comecei a ler esse livro, eu fui profundamente tocado para poder começar a orar. E daí eu comecei meu treinamento de oração ali, orando 5 minutos, depois 10, depois fui aumentando esse tempo. E confesso que, literalmente, a oração ela é de extrema importância para poder transformar a vida de um cristão. Ela transforma de uma forma tão poderosa que você, até mesmo sua personalidade, ela é moldada. Você passa a ser uma pessoa mais equilibrada, mais tranquila, passa a ser mais contida. A tua capacidade do teu raciocínio melhora drasticamente. Você também passa a ter um prazer de ficar um pouco mais só, mais tranquilo. Você não sente tédio no tédio, entende? Por exemplo, quando você está sozinho sem nada para fazer, você desfruta simplesmente de estar ali, tranquilo, sossegado. Então, eu vejo que isso é de extrema importância. E o porquê eu sempre falo a respeito disso? Porque, literalmente, quando eu comecei a ler a Bíblia transformou minha perspectiva. Ela me deu perspectiva de futuro, me deu visão de longo prazo, fez moldar minha personalidade, curou uma série de problemas que eu tinha, personalidade, de mente, percepção de mundo, e me ensinou a como lidar com pessoas, me ensinou a ver que, de fato, existem ciclos geracionais e que a história ela não se repete, mas ela rima. E me ensinou também a pegar tudo que acontece aqui dentro e a replicar para a nossa sociedade. E nós vemos que tudo que já aconteceu durante a história, desde a fundação do mundo até hoje, sempre se repete de uma forma ou de outra. Então, este aqui é o único livro que te dá de fato uma segurança de saber o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Por isso que quando eu vejo os acontecimentos atuais, geralmente eu não me assusto, porque eu já sei qual é o final. E eu acredito piamente, porque para mim a Bíblia ela é a palavra de Deus. Então, se você está procurando que livro ler, não sabe o que fazer, assim como eu, alguns anos atrás, não sabia o que estudar, não tinha perspectiva de futuro, não acreditava que iria aposentar, não tinha digamos assim, uma perspectiva de ter uma família, não sabia qual era o seu chamado. Literalmente, eu não sabia disso. Eu saí do ensino médio desesperado, sem saber o que fazer, com crise existencial. E a partir do momento que eu comecei a ler a palavra, comecei a orar, tudo isso mudou, porque você começa a entender qual é o plano de Deus, como funciona o ser humano, como funciona a sociedade como um todo. E literalmente você passa a ter uma visão de mundo diferente. Você sai meio que da superficialidade, você sai muito da questão do misticismo. Uma das coisas que muitas pessoas falam, que você, quando começa a ler as escrituras, você entende que cada ser, cada personagem, cada pessoa, cada anjo, cada potestade, cada principado tem o seu papel. E você não fica dando poder às coisas que não têm poder. Por exemplo, uma das coisas que eu mais vejo são pessoas, acontece um fato triste na sua vida ou algum probleminha, as pessoas dizem, é o inimigo que está fazendo isso na minha vida. Não quer. Quando você lê a Bíblia, você entende que o próprio Satanás, que as escrituras falam, ele tem um papel, ele tem um desempenho. E que se por algum acaso ele houvesse e tivesse a permissão de mexer diretamente com você, a sua vida estaria igual ou pior do que a de Jó. Entendeu? Então nem tudo que acontece na sua vida é o próprio Satanás, nem tudo que acontece na sua vida é porque tem um demônio, um ser espiritual mexendo com você. Na realidade, é a influência do pecado, a distorção que houve desde quando Adão e Eva pecaram, que faz com que nós tenhamos de fato decepção nessa terra, mas faz parte da vida, porque você é humano. Você é humano, você está correndo o risco de bater seu carro, de machucar o pé, de quebrar um braço, de quebrar uma perna, de furar o pneu do teu carro, de você perder dinheiro, de você perder um ente querido. E não é que acontece isso na sua vida significa que foi o próprio Satanás, porque ele tem um papel, ele é limitado. Apesar dele ser limitado, ele tem funções importantes que ele tem que fazer aqui na Terra, entendeu? E outra, acima do poder dele está o poder de Deus. Então, tem uma série de coisas, quando você começa a ler as escrituras, você começa a entender que não é tão simples assim você chegar e ser posto diante do próprio diabo. Não é assim que funcionam as coisas. Mesma coisa, algumas pessoas falam, o teu testemunho vai servir de prova para poder confrontar o diabo. Não é o teu testemunho, querido. É o que Cristo fez na cruz. Se Cristo não estiver com você, ou seja, se a marca do Espírito Santo não estiver carimbada no teu peito, literalmente, o próprio diabo, pela força que ele tem, ele te explodiria. Essa é a realidade. Então, quando você começa a ver isso, você vê que os episódios da vida que faz com que a gente venha a ter prejuízo, na realidade não é prejuízo.
são aprendizados. Se eu quebro um dedo hoje, o que eu posso aprender? Eu posso estudar a respeito, e eu sei que o meu osso ele pode ficar mais fortalecido. E eu entendo que a dor ela é necessária, porque ela é um limitador na minha vida para mim não fazer certas coisas que me ponham em risco de perder minha vida. Você tá entendendo? Ah, eu quebrei um braço porque foi alguma coisa que aconteceu, o inimigo... Querido, se de fato um ser espiritual, hostes espirituais na maldade, começar a se andar com a tua vida ela começa a desandar em um nível absurdo. E outra, você tem que ser alguém que tem um chamado e que você está fazendo uma diferença no reino de Deus. Ademais, as coisas boas e ruins, e principalmente as ruins que acontecem na tua vida, elas são fruto da tua própria natureza como homem caído. Na maioria das vezes você não precisa de uma influência de um espírito para fazer com que a tua vida comece a desandar. Só a tua natureza humana já dá conta disso. Entendeu? Só a tua natureza. Então, ou seja, quando você começa a ler a Sagrada Escritura, você começa a compreender como que funciona todas essas coisas. E além de você ser transformado, você começa a priorizar aquilo que é do alto. Então eu sempre falo e repito que as Escrituras, ela pode transformar, de fato, qualquer pessoa, qualquer ser humano. E à medida com que você vai ler as Escrituras, começa a orar e começa a ler outros livros, a sua visão de mundo, ela muda totalmente, de fato. Porque você deixa de dar poder para as coisas que não têm poder. Passa a respeitar aquilo que tem que ser respeitado. E você sabe aonde você tem que entrar e aonde você não entra. Entendeu? Então, eu vejo que é uma perspectiva que faz com que você consiga compreender mais as coisas e passe a viver uma vida, digamos, mais leve. Porque você compreende que todas as dificuldades que elas virão para aperfeiçoamento seu espiritual e material. Não é porque aconteceu uma coisa de ruim que significa que o próprio diabo está mexendo com você, que está tentando te destruir, acabar com sua vida, mas que se você continuar firme ali, Deus vai pegar e vai esfregar o testemunho na cara dele. Querido, tem coisas que nós ouvimos falar por aí que nós vemos que é infantilidade. Primeiro, o testemunho, assim como eu já falei anteriormente, o único testemunho que é mostrado e que foi mostrado e que perpetua durante toda a eternidade e que o diabo enxerga isso, é o sacrifício de Cristo na cruz. É o sacrifício de Cristo. Ou seja, esse testemunho que Cristo deu, que ele é colocado em nós pelo Espírito Santo, e que é essa marca, que quando o diabo vê em nós, ele é impedido de chegar e tocar, de fato, na nossa carne, e de se andar com a nossa vida. Fora isso, não é simplesmente a sua forma de se comportar e de ver o mundo, que faz com que você tenha força suficiente para estar em pé de igualdade com ele. Esqueça. Então, todas as dificuldades que acontecem na nossa vida, ela tem uma finalidade aqui na Terra, de fato. É óbvio que existem influências espirituais, isso é fato. Só que antes de haver uma influência espiritual na nossa vida, a nossa própria natureza de homens e mulheres caídos, ou seja, a falta de moral na sociedade, na nossa pessoa, se encarrega de fazer com que todos esses acontecimentos que estão acontecendo no mundo, eles ocorram de forma natural. E o nosso problema da sociedade, ele é o pecado. E uma das ramificações que o pecado tem é mexer na moral do homem e da mulher. Ou seja, você não precisa do diabo para fazer com que você continue fazendo o que já está acontecendo. Porque só o pecado, só ele sozinho, ele já consegue causar todo esse distúrbio. Claro que o diabo tem uma função importante, mas não é essa a questão aqui do vídeo. Eu estou dizendo aqui, quando você começa a ler as escrituras, você começa a compreender o papel de cada um. Passa a respeitar, passa a falar aquilo que tem que ser falado. E não entra em questões que não vai trazer uma edificação. Então, a leitura das escrituras mudou minha vida em todos os parâmetros. Além de me fazer bem espiritual, me fez também bem material, me fazendo ter uma perspectiva de futuro, de longo prazo, ter esperança. E eu aconselho para você também, que está vendo esse vídeo, caso você nunca leu nenhum livro, caso você não tenha uma perspectiva de futuro, começa a primeiro colocar podcasts que falem a respeito de determinado assunto. Começa a ouvir música que fale acerca de determinado assunto. E a partir disso, você ouvindo, você escutando, você vai começar a replicar. E a partir de você replicar, você vai começar a despertar o desejo em você, assim que se cria um hábito, de começar a ler. Então você começar a ler a Bíblia, nós estamos falando de Bíblia, você começa a ouvir podcast falando de Bíblia. Depois, acerca de oração. Depois, louvor falando de Bíblia e de oração, falando acerca de Deus. Depois, você coloca uma Bíblia visível na tua mesa. Depois, você começa a ler um versículo por dia. Depois, aumenta para um capítulo e assim vai. Não tenha pressa. Nem que você leve a sua vida toda lendo as Escrituras, mas lê, porque isso é de suma importância que vai transformar a sua vida. E depois que eu terminei de ler, eu peguei um gosto muito grande e daí passei a comprar várias Bíblias. Eu tenho algumas aqui que sempre leio, outra que eu estou terminando
Eu estou na metade de ler essa aqui, Bíblia Ministério com Criança, João Ferreira de Almeida. Uma excelente Bíblia. E você marcar cada ponto que você está lendo, cada esclarecimento, é de suma importância também, ok? Então, eu deixo para vocês aqui esse vídeo contando um pouco essa minha trajetória e digo que o livro que mudou a minha vida foi a Bíblia, literalmente. Para mim, foi o meu primeiro livro, foi o livro que mudou a minha perspectiva de futuro. É graças à palavra, graças à Bíblia, esse livro que eu considero sagrado, foi que eu estou conseguindo chegar aonde eu quero chegar. Foi aonde surgiu esse hábito da leitura, essa perspectiva de futuro, essa chama de fazer diferença no meio ao qual eu vivo. Foi das Escrituras. É impossível. Uma vez me indagaram e falaram: nós queremos que você volte a ser aquele garoto que você era antes. E respeitosamente eu acabei ficando calado, mas eu pensei comigo: é impossível, pois a própria Escritura fala. Uma vez que você entra pelo caminho do conhecimento, é impossível você retornar. Por quê? Você já foi tocado. Uma vez que você é tocado por um conhecimento, você não pode voltar mais atrás. Não tem como. Porque você sabe que existe uma fonte maior. Você sabe que existe uma profundidade maior. E o teu cérebro ele não vai reiniciar. A não sei que aconteça um problema muito grande, que dê uma amnésia e você esqueça tudo. Mas é impossível. Então é impossível, uma vez que você entrou pelo caminho do conhecimento, o caminho da palavra, o caminho da sabedoria, você voltar atrás, negar tudo isso e voltar para aquilo que você vivia na superficialidade de achar que muitas das vezes tudo o que acontece de ruim é porque existe o diabo que está mexendo com a sua vida. Nada disso, querido. Quando nós lemos as Escrituras, nós entendemos que para o mal acontecer na terra não precisa nem do diabo. Só a adulteração que o pecado fez na natureza do homem, ele sozinho já causa muito estrago. O diabo é um potencializador e que ele tem uma função específica, que ele já está com os dias contados na eternidade. Então, com esse vídeo eu agradeço você por estar assistindo aqui. Comece a ler a palavra, comece a entender. Se você é cristão, se você diz que é cristão, você tem a obrigação de ler a palavra, de escutar a respeito, de querer ouvir acerca da palavra, de ter um relacionamento. É verdade que você não vai ler todo dia, você não vai orar todo dia. Tá? Isso exige o quê? Constância, exige treinamento. Mas depois que você pega o hábito, você falha uma vez ou outra, mas você sempre está ali recorrendo e lendo diariamente. Ok? Então, mais uma vez, se inscreva no canal, deixe seu like, comenta aí embaixo, me chame nas redes sociais e estou sempre à disposição. Deus abençoe sua vida e tamo junto, vasos!